Sim, galera, o caso do Epstein é só a ponta do iceberg e tem várias camadas que vão se ligar a várias pessoas famosas, ricas e milionárias que controlam quase tudo no nosso mundo e ninguém está se ligando ainda. O Epstein, ele raptava crianças a partir desde bebê para fazer decapitações, além de rituais. Nisso, algumas crianças ele também pegava a partir de 4 anos, esperar crescer no máximo uns 6 anos para poder ter prazer com essas crianças e ele fazia tudo que é tipo de coisa. Nisso aparecia várias fotos de várias crianças, inclusive ele mandou um cara vir para cá para o Brasil à procura de crianças loiras, pois ele tinha uma concepção eugenista que ele só queria crianças brancas e loiras. Inclusive ele deixou uma carta em escrito dizendo que ele não queria crianças e meninas nortistas da Amazônia, pois ele declarava que eram feias por serem de cor escura. Ele não queria esse tipo de criança. Além de que uma dessas crianças de 14 anos, adolescente, uma chegou a engravidar. Só que quando ela engravidou, que ela ficou grande, ela engravidou de tanto tempo que ela foi abusada por ele, ele acabou assando ela grávida e colocou para as crianças comerem em cima de uma mesa. Nisso, várias e várias crianças eram raptadas. Nisso, o Donald Trump visitava ele diversas vezes e tinha uma amizade, um laço enorme. E ele também participava de todas essas, digamos assim, reuniões para abusar de crianças. Eu vou listar todos os famosos aqui que estavam participando. O cara mais famoso da tecnologia também estava envolvido nisso. E olha que ele tem uma doença rara que basicamente trava todos os nervos que faz a pessoa ficar mais que tetraplégico. Não sei se vocês conhecem a história dele. Nisso, uma coisa que também foi declarado é que o desenho Bob Esponja ele era passado para as crianças da ilha assistirem. E o que vocês menos imaginam é que o Bob Esponja retrata uma coisa que estava acontecendo na vida real. A abertura de Bob Esponja retrata uma ilha que fala assim: vocês estão prontos, crianças? Aí falam as vozes de crianças: estamos, capitão. Eu não ouvi direito. Estamos, capitão. Então, era como se a mensagem do Bob Esponja retratasse que aquilo era algo positivo que as crianças tinham que fazer na ilha, que era algo divertido. Além de que, no desenho do Bob Esponja, é retratado o Siri Cascudo, beleza? É uma hamburgueria do Siri Cascudo, que o Bob Esponja ele trabalha lá. Só que o que vocês menos imaginam é que a fórmula secreta do hambúrguer de Siri é a carne de Siri, o canibalismo. Sim, o siriguejo ele comete canibalismo dentro do desenho para poder vender o hambúrguer, que é o que acontecia na ilha de Epstein. Eles simplesmente matavam as crianças e comiam elas assadas para o ritual de Baal, que para quem não sabe, Baal foi um deus lá de bem antes da gente, que inclusive foi citado na Bíblia, que os egípcios eles entregavam suas crianças, às vezes abortos, para o deus Baal, para trazer riqueza e prosperidade. Mas o que esse caso do siriguejo, do Bob Esponja, tem a ver com o hambúrguer de Siri? O hambúrguer de Siri é para retratar o canibalismo que acontecia lá na ilha, para ser tratado como uma coisa normal do cotidiano. Nisso também foi citado que o McDonald's também está envolvido com essa ilha de Epstein, pois, para quem não sabe, o McDonald's, antes, ele atraía bastante crianças com o seu público infantil voltado ao temático infantil, que está levando suspeitas que a carne do McDonald's, do hambúrguer do McDonald's, é carne de gente. Então, um hambúrguer de Siri, toda a hamburgueria do desenho animado foi inspirado no McDonald's. Vocês acreditam nisso? Outra coisa que também foi levado suspeita é que, para quem não sabe, a Nickelodeon, todos os donos, produtores, as pessoas que trabalhavam lá, participavam da ilha, das surubas que aconteciam na ilha do Epstein. Todos os produtores, todas as pessoas que trabalhavam lá de homem, sempre assediavam, sempre abusavam de todos os artistas, atores, de criança a adolescente. Tanto é que a logo da Nickelodeon tem o mesmo formato, a mesma curvatura da ilha do Epstein, que é essa logo aqui da Nickelodeon. Ela é igualzinha à ilha de Epstein, todo o formato do mapa em si. Outra coisa que eu preciso citar também é que a abertura do desenho do Peter Pan também faz uma lembrança da ilha do Epstein.
que é basicamente as crianças sonham em ir para a Terra do Nunca, onde você nunca cresce, que lá só tem diversão. Para quem não sabe, a Terra do Nunca é uma ilha bem isolada, onde não tem basicamente uma conexão com a Terra. E essa ilha de Apesen também é desse tipo, não é muito perto da civilização em si, é uma ilha bem isolada. E a Terra do Nunca retrata um lugar que as crianças precisam e é um desenho que é incentivado que as crianças precisam ter essa imaginação de ir para a ilha se divertir. E tudo isso é formalizado, tudo isso é criado para que as crianças da ilha aceitem a realidade delas, caladas, sem buscar os seus direitos. Nos, nos arquivos policiais dos Estados Unidos, foi explanado diversas fotos de crianças assadas, mulheres grávidas assadas, crianças sentadas no colo de adultos, crianças sentadas no colo do Donald Trump, que é o atual presidente. Foi explanado diversas pessoas, diversos famosos. Inclusive, saiu um arquivo onde fala que as crianças eram chamadas de pizza. E também está retratado em um documento que fala que Yummy, que as pizzas eram gostosas, como se fossem crianças leiloadas. Então, tipo assim, pra quem não sabe, o Justin Bieber, ele foi abusado para conseguir a fama. Ele tinha muita vontade de crescer no ramo da música e aí ele acabou conhecendo o P. Diddy, que pra quem não sabe, o P. Diddy também está envolvido com essa ilha do Epstein de abusar de crianças e tudo mais. Então, o Justin Bieber, depois de grande, ele acabou sofrendo depressão por ter sofrido esse tipo de abuso quando ele era criança, para poder ter a fama. Porque, para quem não sabe, se você não se prostituir no mundo da fama, no mundo da música, no mundo da televisão em si, você não vai conseguir fama se você não se vender. Essa que é a realidade. Até no mundo do futebol, se você não oferecer o seu corpo, você não vai conseguir fama. Essa que é a verdade. Então, o Justin Bieber, ele acabou se vendendo, ele acabou traumatizado por isso. Ele fez uma música chamada Yummy, que é o que dá a conexão com essa ilha de Epstein. Então, o Justin Bieber, ele tentava avisar a gente de todas as formas que estava acontecendo aquilo na ilha e ninguém percebeu. Então, o Yummy, o videoclipe do Justin Bieber retrata tudo o que acontecia na ilha e ninguém percebeu. Que é assim, you get the yummy, 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 yummy. E um monte de gente comendo, comendo, comendo sem parar, para retratar que aquelas pessoas estavam cometendo canibalismo, pedofilia, entre diversas coisas que estavam acontecendo na ilha. E uma coisa que também me decepcionou muito, uma coisa que me deixou chocado, é que o Michael Jackson, ele também teve uma breve conexão com esse Epstein. E o que retratam é que ele queria comprar a mansão. Mas falam que o Michael Jackson não tem nada a ver com esse negócio de pedofilia e que ele só queria comprar a mansão e que ele não tinha nada a ver com esses casos que estavam acontecendo lá na ilha. Mas levanta suspeitas que o Michael Jackson também estava envolvido com isso, porque o Michael Jackson, na casa que ele tinha, que ele criava seus 3 filhos, a casa dele era cheia de foto de criança, de bebê. Então era surreal, entendeu? Então tá um monte de gente envolvido. Várias cantoras famosas envolvidas. E não dá para confiar em mais ninguém. A questão é que isso acontece há muito tempo. E só foi jogado à tona agora. Porque isso acontece desde muito tempo. Nesses estados árabes, não sei se vocês sabem, mas existe uma seita onde pega garotos para se vestirem de mulher para satisfazer eles. E são garotos adolescentes de 14 a 8 anos. Que, para quem não sabe, você ser gay, ser LGBT nesses estados muçulmanos é crime. Você vai morto se você se assumir gay e tudo mais. Mas a hipocrisia é tão grande que no off eles fazem tudo isso, inclusive Pedro, entendeu? Então, isso acontece em vários países, mas só não é gravado, entendeu, galera? E a Ilha de Marajó, por exemplo, acontece muito no Brasil, que são crianças que se prostituem para ter o que comer. Então, isso já virou uma coisa normalizada em todos os países, entendeu? Crianças serem vistas como objetos de brinquedos. Tinha uma garotinha chamada Madeline. Ela estava hospedada em um hotel junto com seu pai, sua mãe e seus irmãos gêmeos. Ela tinha 3 anos de idade e ela estava dormindo no seu quarto com seus irmãos. Todos eles tinham 1 ano de idade e ela tinha 3. Nisso, ela foi raptada em 2007. Então, ela tinha quase a minha idade, porque eu nasci em 2006. Ou seja, ela tinha 3 anos e eu tinha 1 ano. Como eu tenho 20 anos, vou fazer 20 anos esse ano, ela ia fazer 23. Correto? Correto. Então, ela foi raptada e encontraram arquivos que essa Madeline apareceu por lá na ilha de Epstein
Infelizmente, eu acho que ela não tá mais entre nós, porque acontecia vários rituais que crianças eram decapitadas. E assim, galera, essa Madeline, ela tinha uma raridade genética, onde o olho dela tinha uma manchinha, uma manchinha preta, onde essa parte que a gente enxerga, essa partezinha aqui do meio, é algo muito raro. Ela era loira, ela tinha olho azul. Então, levantaram suspeitas também que os pais dela venderam ela para esse Epstein para fazer rituais e também eles tinham uma pira para conseguir o máximo de crianças loiras possíveis para fazer com que pessoas negras, sim, acabar com a nossa raça. Eles tinham essa pira também. Uma coisa que, inclusive, o MC Lan fez uma entrevista em um podcast que ele falou tudo isso, que no mundo do Hollywood acontece onde pegam crianças para assustá-las, para tirar a adrenalina do sangue, para vender para os artistas famosos de Hollywood, para eles beberem esse sangue, para eles terem a juventude vitalícia. Então, esse negócio fazia com que raptassem inúmeras crianças para tirar a adrenalina do sangue delas, para poder fazer esse sangue para os famosos bebês, para eles ficarem muito jovens. Então, as crianças eram vistas como um produto de anti-envelhecimento. E, galera, vocês sabem que quando eles tiram esse negócio da adrenalina do sangue das crianças assustadas, eles tiravam a vida dessas crianças, para não levantar suspeitas. E as crianças eram vistas como objetos em toda essa elite de riqueza do mundo. Saiu um arquivo onde o Epstein fala também que criança e adolescente ele vê como camarões, onde arranca a cabeça e aproveita do corpo. Então ele via as crianças como mercadoria, como comida o tempo inteiro. O Daniel Mastral, ele foi um ex-satanista, então ele falou tudo isso em um podcast que isso acontecia, e ele foi taxado como louco. Nisso, aconteceu que o Daniel Mastral, disseram que ele cometeu suicídio. Só que levantaram suspeitas que ele forjou a sua morte para se livrar dos satanistas que estavam à procura da cabeça dele. Nisso, o filho dele também disseram que se suicidou e a mulher dele também. Então, esse caso é muito bizarro, você falar demais. O MC Lan, ele foi um MC também, que ele viu tudo isso no round da fama de Hollywood, dos Estados Unidos, tudo isso acontecendo. E ele também avisou em um podcast, ele foi taxado como louco, que ele estava falando coisa que não acontecia. Só que agora a gente está vendo que realmente está acontecendo. Crianças estão sofrendo o tempo inteiro, vistas como objetos. Nisso, o MC Lan, ele fala que a Anitta, que ela foi conhecer o mundo lá fora, o mundo internacional, e ela não aguentou o tranco em saber que esses famosos aí, esses bilionários, esse povo da elite, elite branca, a elite que é superior a tudo, faz tudo isso, galera. Tudo para demonstrar poder. Eles decapitavam, estupravam, abusavam de crianças, faziam rituais, tiravam o sangue de crianças assustadas para tirar a adrenalina, que é a substância da juventude. Tudo isso está acontecendo. Nisso a gente vê que emissoras de TV estão envolvidas nisso, cantores estão envolvidos nisso, atores estão envolvidos nisso, famosos estão envolvidos em tudo isso, bilionários, políticos, juízes, todo mundo está envolvido nisso. Tem muita gente envolvida em crianças como mercadorias. Eu vou deixar uma série de vídeos explicando mais a fundo tudo, vou deixar foto, vou deixar tudo para deixar esse vídeo mais completo. E foi esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Saber que realmente existe o tráfico humano. Tem pessoas, existem satanistas, né, de fato, de altas patentes, digamos assim, que fazem pactos e alianças com o diabo, né, e esse daí é mais difícil de você pegarem, né, e você vê, eu já falei isso em outros podcasts, tem muita criança que desaparece, né, o número de crianças desaparecidas é absurdo, e muitas dessas, no meu entendimento, vão ser drenadas para rituais de sacrifício, né. A Anitta ter sumido de Hollywood, depois postado aquele texto falando que, na verdade, Hollywood é aquele grande buraco negro em volta do pote no final do arco-íris, foi mais uma certeza que a gente precisava ter para saber que lá acontecem coisas muito absurdas. Você já viu uma teoria da conspiração que tem um famoso em Hollywood que bebe feto, que usa aquela... Como que chama aquela? É uma substância, adrenodromo, que espera uma criança tomar susto para tirar dela. É verdade isso ou é mentira? Olha, Você ouviu falar? eu vivo em Hollywood por quase 30 anos.
e tem Hollywood, daí tem a camada do porão, e daí tem várias outras camadas. O que eu vi em Hollywood, algumas coisas não dá pra repetir. Eu acho que essas teorias têm um lado verdadeiro. Então, a palavra pizza, nessas 3 milhões de arquivos, aparece mais de 3 mil vezes. 3 mil vezes eles falando isso, quanto a pizza é gostosa, que eu vou dar pizza pro outro. Coisas que me chamaram a atenção. Há relatos aqui de que crianças foram violentadas, foram mortas e enterradas no campo de golfe do Donald Trump, dentro desses arquivos. Toda vez que o caso do Epstein vem à tona, surgem novas teorias do que eles são. Eles são reptilianos, eles são satânicos, eles cumprem rituais, eles são demoníacos. Mas, acima de tudo, eles são inumanos. E quando a gente desumaniza o vilão, é porque a gente não quer nos encontrar na própria desumanização. Quando a gente olha pra uma pessoa que é capaz de ser maldosa e que vem à tona sendo alguém ruim, a gente precisa desumanizar ela. Então a gente liga com casos satânicos, a gente liga com reptilianos, com coisas sobrenaturais, inimagináveis, muitas vezes, na realidade humana e palpável, justamente pra gente se distanciar. Porque se eu vejo tudo isso e não faço, é porque eu sou humano. Mas a realidade é que a maldade, ela tem rosto, ela tem cargo, ela tem dinheiro e, acima de tudo, ela tem a certeza da impunidade. E o mais chocante de tudo isso é que quando a gente tenta tanto desumanizar essas pessoas que são ruins, como, por exemplo, um estuprador que a gente chama de monstro, como, por exemplo, um assassino que nós chamamos de demônio ou qualquer outra coisa do tipo, é justamente pra nos distanciar dessas pessoas. Quando, na realidade, a gente só faz isso porque a gente tem medo de encarar a nossa própria realidade e de encarar que nós também somos possíveis da maldade, que nós também somos pessoas ruins, e que o ser humano, apesar de viver numa dualidade, ele não é 100% bom ou 100% ruim em nada. E o que determina essa maldade é tudo que nos complementa enquanto sociedade. A certeza da impunidade, o nosso status financeiro, o nosso status social, dentre muitas outras coisas. E fazendo isso, a gente não encara o cerne do ser humano, de ser ruim. O ser humano é malvado. O ser humano por si só, com poder e com certeza de impunidade, é mais malvado ainda. Não existem demônios, não existem reptilianos, não existem rituais que são capazes de abranger a maldade humana. Até porque se a gente para pra estudar sobre isso, nada tem muito fundamento. Toda vez que a gente liga sobre religião, sobre determinada coisa ou outra, a gente tá conspirando, a gente tá criando teorias justamente pra esquecer a parte fundamental de se ser humano, a maldade. O ser humano é cruel, o ser humano é ruim, o ser humano pode ser ruim. A gente escolhe não ser, mas a gente pode.